CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. No CBN Vida Profissional deste sábado, vamos debater aqui com a nossa comentarista, Andréia Salsa, qual é o futuro do trabalho? Ele é flexível? O que vem para ficar? Bom dia, Andréia. Bom sábado para você. Bom dia, Fernanda. Ótimo sábado para você também, para os nossos ouvintes e para os nossos colegas aí do estúdio. Essa é uma modalidade, Andréia, né, desse modelo flexível que chegou muito por conta da pandemia. Nós incorporamos isso à nossa rotina de uma forma meio que assim, emblemática, né? Tinha que ficar em casa. Para quem podia, claro, né? Pois é. Tem uma transformação grande, né, Fernanda? Eu adoro falar sobre esse assunto, porque eu acho que ele é o assunto, talvez um dos assuntos mais centrais do mundo do trabalho hoje, que é essa flexibilidade, e que ainda tem muita gente resistindo, e no meu entendimento é uma briga que não vale a pena comprar, porque a gente vai perder do outro lado, porque, como você muito bem disse, a pandemia nos obrigou, até para que a gente pudesse continuar e sobreviver, os negócios, né, poderem sobreviver, só que a gente experimentou, tivemos dificuldades de adaptação, mas a gente experimentou o lado positivo do trabalho flexível. E agora parece que muitas empresas querem voltar para o modelo anterior e está com muita dificuldade porque as pessoas descobriram os grandes benefícios, sobretudo, né, que o trabalho remoto ele traz mais saúde, qualidade de vida e, inegavelmente, essa flexibilidade atrai muitas pessoas. Mas tem um outro lado que acha que o home office compromete, né, esses laços de confiança ou o potencial de inovação das equipes ou a falta de controle ali sobre as entregas. Então, a gente está vivendo também nesse tema uma polarização, né, que é a palavra aí também da moda, até sobre essas discussões sobre o mundo do trabalho, a gente ainda está polarizado, Fernanda. Pois é, olha só, eu tenho um dado aqui que vai nos ajudar a alimentar um pouco essa conversa com os nossos ouvintes. A revista Época publicou um ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e esses dados são deste ano de 2024. E 81% das campeãs há essa modalidade flexível. Curioso, né? Pois é, Fernanda. E não só essa questão da flexibilidade, né? Que em alguns negócios, inclusive, você nem adianta começar a conversar com a força de trabalho se não tiver pelo menos um híbrido na mesa para se negociar, né? Que é hora no online, hora no presencial. 100% presencial, muitas empresas, sobretudo no segmento de tecnologia, estão com muita dificuldade de absorver mão de obra, porque tem a questão da flexibilidade e tem também iniciativas surgindo muito fortemente no Brasil, mas sobretudo fora do Brasil, que é a jornada de trabalho com menos de 40 horas por semana, porque realmente as pessoas estão questionando se esse é o melhor caminho, sobretudo para impulsionar a inovação, porque eu fico 40 horas ali por semana dentro de uma empresa, isso se eu não fizer hora extra, né, Fernanda? Uhum. Mas fazendo ainda, eu preciso me oxigenar, preciso viver outras coisas para trazer elementos de inovação. Então, tem muita coisa borbulhando de novos caminhos prováveis e que a gente precisa olhar para isso como uma tendência quase que certeira, né, de que vai acontecer e a gente vai alterar esses modelos tradicionais que a gente viveu durante muitas décadas, né? A gente tá vendo isso aí com olhos muito claros. Essa mesma pesquisa, como você lembrou há pouco, né? Ela trouxe que em 30% dessas empresas, eles já decidiram pela implementação de jornadas de trabalho reduzidas, eles cortaram algumas horas do dia, ou até mesmo as horas extras, né? E em outras, já trabalhamos com 4 dias de jornada de trabalho na semana, que é um modelo muito recente, né? Que já vem sendo testado em alguns países europeus e que chegou mais recentemente este ano no Brasil. As empresas que aderiram à proposta de um chamado teste, né? Um piloto de uma semana mais reduzida de trabalho. Andréia, o que eu vejo, assim, é que essa nova geração, ela é muito favorável, né? A todas essas novas políticas aí de qualidade de vida, de saúde mental e proporcionadas exatamente por conta dessa flexibilidade.
Sem dúvida. Mas você sabe, Fernanda, que eu entendo que isso está ultrapassando. É claro que a gente sempre fala da nossa querida geração Z, que são os mais jovens e que, sem dúvida, trouxeram e trazem reflexões importantes sobre os modelos, mas eu entendo que isso já atravessou todas as gerações. Tem uma especialista que agora trouxe um conceito de geração T, que é uma geração coletiva, que somos todos nós, independente de idade, que está no T de transacional. A gente é uma transição. Então, todos nós, inclusive os mais maduros, também estamos refletindo se faz algum sentido, né, essa hipercentralidade do trabalho na nossa vida. E a gente também quer desfrutar, né, de outros elementos da vida, e do jeito que a gente sempre trouxe o trabalho, né, com uma hiperdedicação, isso está sendo questionado em todas as gerações. Então, me parece que olhar, e por isso eu gosto tanto dessa temática de trabalho flexível, né, como o futuro do trabalho, os negócios precisam rapidamente repensar. E aí a gente pensa, os ouvintes podem estar falando, poxa, 4 dias me parece tão confortável, mas eu com a experiência de Brasil, Fernanda, eu digo que a gente está tão longe disso, porque algumas empresas, eu digo que inclusive a maioria das empresas ainda respeitam um pouco a jornada de trabalho combinada, quanto mais diminuir um dia. Então, eu entendo que se as empresas, né, os empresários, os líderes que estão nos ouvindo aqui, independente do segmento, se eles compreenderem que minimamente respeitar a jornada do seu funcionário, entendendo que essa pessoa tem o direito e cada vez mais o desejo de fazer outras coisas, às vezes até estudar, se aprimorar para ficar melhor, uma força de trabalho melhor para a própria empresa, ele precisa respeitar os combinados, né? Então, se eu tenho um horário para entrar e eu combinei no meu contrato de trabalho que eu tenho um horário para sair, que isso seja claro. A gente sabe que às vezes tem uma excepcionalidade, dependendo do negócio isso é ainda mais evidente, mas se eu puder respeitar a jornada, eu entendo que o ambiente profissional no Brasil já vai ter caminhado bastante, porque senão a gente fica em modelos que para a nossa realidade fica muito difícil de ser acionado, né? E não faz o arroz com feijão, sabe, Fernanda? Assim, o arroz com feijão é respeitar a jornada, respeitar o horário de almoço. Cada vez mais os estudos comprovam, né, que a alimentação, o descanso, isso tem total interferência sobre a nossa performance. Então, eu entendo que tem a flexibilidade, mas também a gente precisa refletir que essa força de trabalho já não aceita mais, né, essa hipercentralidade do trabalho na vida como já aceitou. E eu entendo que isso independe de geração. Claro que as gerações mais jovens puxam aí essa lógica, mas todos nós também temos refletido bastante se faz sentido hoje tanta hiperdedicação que a gente já teve ao trabalho. Então, acho que é a grande reflexão aí, que é difícil de digerir, né, principalmente para alguns segmentos, mas não tem jeito. Para mim, no meu entendimento como especialista, é um caminho sem volta. Eu também acho, Andréia. Acho também que os gestores precisam se preparar melhor para isso, até na forma, né, de gerir o negócio sem estar o olho no olho. Porque muitas das vezes, né, a gente tirando aqui, é claro, do debate, aquelas atividades que são exclusivamente presenciais, por exemplo, uma atendente, uma recepcionista, ela precisa de estar ali, né, fisicamente presente, apesar da gente já ter inúmeras outras iniciativas novas que envolvem inteligência artificial, né, acesso remoto, identificação facial e tudo mais. Mas tem pessoas que precisam efetivamente, por conta das suas características técnicas, estarem presentes. Outras também que não se adaptaram a esse modelo flexível e até remoto. E aqueles gestores que exigem a presença daquele seu funcionário, do seu colaborador, porque acham que de forma presente ele consegue controlar melhor os resultados. Pois é. Tem um desafio enorme, né, que essa matéria traz para a gente, que ela centraliza, que é encontrar esses modelos que ofereçam essa liberdade, porque no fundo é isso, né, que o trabalho remoto nos oferece mais, né, que é uma liberdade de você fazer ali algum nível de gestão mais flexível, mas sem comprometer a cultura organizacional. E é difícil mesmo, tá, Fernando? Ninguém aqui está minimizando, porque a gente imagina, durante
séculos, décadas, a gente viveu um modelo onde estava todo mundo ali no mesmo ambiente profissional, então construir, por exemplo, uma cultura organizacional a esses moldes foi do jeito que a gente aprendeu, mas você falou muito bem, não é que fique impossível, a gente vai ter que aprender como construir cultura organizacional à distância. É fácil? Claro que não, você imagina, né? Existe uma necessidade de conexão, uma necessidade de colaboração. Como que a gente faz isso tudo de forma remota? Estamos todos aprendendo. Eu acho que a parte importante desse nosso debate é reconhecer que o mundo não é mais o mesmo, não somos mais os mesmos, os dilemas mudaram, tem um aspecto muito forte de valorização da saúde e qualidade de vida que é inegável, e os negócios precisam continuar rodando, né? Como você muito bem falou, ainda tem inteligência artificial aí chegando, impactando, né? Inclusive teve divulgado no início desse ano pelo Fórum Econômico Mundial que até 2027 cerca de 75% das empresas globais terão incorporado novas ferramentas de inteligência artificial às suas operações. Então ainda tem muita mudança por vir, Fernanda, que a gente nem imagina, mas me parece que a conclusão que a gente pode tirar é: o modelo do passado não nos serve mais no presente e não nos levará para o futuro. Essa, para mim, é a grande verdade que a gente tem que encarar, né? Todo mundo está co-criando, não é mais um papel só da liderança, embora a liderança tenha um papel central, mas todos nós estamos buscando aí compreender como que a gente se adequa melhor e é mais feliz, né, Fernanda? Porque trabalhar também é felicidade, né? Então a gente quer estar mais feliz, e não só feliz no trabalho, mas na nossa vida pessoal, que é o grande dilema aí contemporâneo, que é o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E eu acho que quem não se adaptar a essa nova realidade vai ter problemas, inclusive, para reter seus talentos, porque as pessoas estão em busca disso. Total. Eu vi recentemente uma matéria, que eu já não me recordo aonde, mas aqui do Espírito Santo, dizendo da dificuldade de contratar força de trabalho para especialmente alguns segmentos, construção civil, varejo, a área toda de restaurante, hotelaria, e dizendo que está faltando mão de obra qualificada. Eu não sei se isso pode ser um elemento, mas eu entendo que tem um outro elemento que conversa com isso que você está falando, que é talvez uma autocrítica, uma ausência de autocrítica. Será que as pessoas não estão, a mão de obra não está qualificada? Ou então tem alguns discursos assim, as pessoas não querem trabalhar, porque eu acho super cruel também, ou é porque as condições de trabalho e as condições de remuneração que eu ofereço não fazem mais sentido para essa nova força de trabalho. Então, vou dar um exemplo concreto para os nossos ouvintes aqui. Uhum. Será que terá força de trabalho para trabalhar nos restaurantes em todos os finais de semana? E a gente que consome o restaurante, para a gente é uma maravilha, né? Eu cheguei ali com a minha família, fico ali até sei lá que horas, mas aquele garçom, aquela cozinheira, aquele gerente do restaurante também tem família. Será que ele vai querer ficar todos os finais de semana comprometidos, como a gente sabe que a força de trabalho do passado ficava? Não sei, né? Então, eu vi inclusive uma entrevista quando o Abílio Diniz, né, naturalmente estava vivo, fez sobre a questão dos trainees, né, do Grupo Pão de Açúcar, que é uma das empresas que ele fazia gestão, falando sobre os trainees, os gerentes de loja, que ele teve que adaptar, porque a força de trabalho do passado trabalhava todos os finais de semana. E os trainees começaram, né, as novas gerações, falando, poxa, eu não quero trabalhar todos os sábados, eu quero, às vezes, tenho uma festa, eu tenho um passeio. E como que é isso de eu trabalhar todo sábado? Então, o mercado precisa olhar também para isso e encarar a realidade. Pode ser falta de mão de obra qualificada? Pode ser, mas também me parece que falta um elemento que é as condições desse emprego que eu ofereço hoje. Será que são coerentes com as necessidades, os desejos e as expectativas da força de trabalho atual? Me parece muitas vezes, Fernanda, que não, tá? Pelo que eu olho em termos do escopo das áreas, dos cargos, condições de trabalho e remuneração, a gente vai precisar, inclusive, aí num viés ainda mais complexo, que é margem de lucro das organizações. Talvez
também tenha que se repensar isso para continuar, né, tendo negócios aí promissores, porque a correlação de forças também de poder entre empregadores e empregados também tem se alterado fortemente, Fernanda, porque tem um elemento novo que é, olha, empresa, você é muito importante para mim, mas a força de trabalho cada vez mais cria a seguinte consciência, mas eu também sou importante para você. Então, como que a gente combina, que faz combinados de que não só você me gere valor, que é a minha remuneração, que é o meu emprego, que é a minha minimamente tranquilidade, mas também o que você me oferece para que eu possa te entregar, né, o meu talento, a minha força de trabalho, para que o seu negócio dê certo e que juntos, né, todo mundo ganhe. Então, acho que isso é complexo, tem uma série de camadas aí para a gente discutir, mas é inegável que as correlações aí de relação empregado e empregador têm se alterado. E como você falou, se não mudar, vai ficar com muita dificuldade de absorver essa força de trabalho para a gente poder ampliar, né, os negócios e fazer o nosso país, né, também alavancar aí do ponto de vista econômico. É isso. Andréia, mais uma vez, muito obrigada pela sua análise aqui conosco e por abrir o debate com os nossos ouvintes. A participação de vocês, gente, é sempre muito bem-vinda também, viu? Vocês podem nos pautar aqui no CBN Vida Profissional. Eu e a Andréia, a gente é muito bem mandado, né, Andréia? Nossa, e que prazer! A gente adora, né, Fernanda, quando o ouvinte participa, porque dá pra gente um pouquinho da temperatura aí, se a gente está agradando, porque é para isso que a gente não fala pra gente, né? A gente fala para eles, para que, do ponto de vista aqui de vida profissional, as coisas fluam melhor, né, com mais esclarecimento. Então, essa é a nossa missão aqui no CBN Vida Profissional. Isso, e os seus testemunhos enriquecem muito a nossa história aqui, né? Quem já passou por dificuldades em implementar uma rotina mais flexível, quem defende essa jornada reduzida, né? E até a aplicação de uma semana de trabalho menor no Brasil, pode mandar para cá, 992994297. Esse é o nosso número de mensagens. Manda lá no seu WhatsApp, a gente registra ao vivo aqui neste sábado. Andréia volta no próximo, não é isso? Estou aqui, firme, forte, feliz e um ótimo final de semana para gente. Bom final de semana para você e até lá. Até.